Estou quase sem voz, mas é para a honra e glória do nome santo de Jesus. Eu sou redundante de falar, mas eu nunca vou deixar de falar. Para mim é um privilégio falar das coisas do Senhor, falar da palavra do Senhor, em tempo e fora de tempo. Que enquanto tivermos fôlego, que nós possamos aproveitar a oportunidade de falar dele. Amém? Seja você também o canal para multiplicar as palavras de Cristo. O Senhor, Ele procura homens e mulheres dispostos para se posicionar, para se colocar na posição, porque existe uma grande obra a ser feita. Às vezes a gente fala assim, mas eu não sei falar, eu não sei louvar. Pode ter certeza, irmãos, que você sabe muito mais do que aquilo que a sua mente diz que você sabe. Pode ter certeza, irmãos, que você tem capacidade de acessar tantos outros lugares, mas a nossa mente fala que nós não temos capacidade. Eu digo que é mentira do diabo. Você sim tem capacidade. Glória a Deus. Pode colocar vaso, pode encher o copo aí. Glória a Deus. Nós estamos aí para louvar a Deus. E assim, quem veio de uma vigília? Quem estava na vigília aqui? Eita Deus, que vigília, meu Deus. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas foi forte demais. Ainda estou achando, glória a Deus, aleluia. Foi forte demais. E a nossa intenção é gerar um ambiente diferente, não só na igreja, mas transbordar daqui e chegar até sua casa. A nossa intenção, quando a gente reúne as mulheres, quando a gente reúne os homens, é fazer com que haja uma transbordação da graça de Deus, não só aqui na igreja, mas principalmente em casa. Quando eu falo assim que eu oro a Deus de madrugada, e eu peço para Deus, Senhor, meu pedido é meu ousado. Eu falo assim, eu quero 200 homens posicionados. Nós começa com 200, depois nós vamos multiplicando, Pai. Será que Deus faz? Será se tem 200 homens dispostos? Eu já falo para minha esposa, ore pedindo 300 mulheres posicionadas. Sabe o que é isso, irmãos? Quando você tem 200 homens, eu falo 200, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que seja 8, que seja 2, que seja 3, que seja 20. Eu não estou falando de 20 homens posicionados. Eu estou falando de 20 famílias restauradas. 20 homens posicionados é 20 famílias com filhos transformados. 20 homens, irmãos, é mais 20 homens glorificando na casa do Senhor. É a certeza de ter 20 homens descendo na madrugada, aleluias. É 20 homens defendendo a sua família. Aqui ninguém, sabe, ninguém toca. O diabo não manda na minha casa, aleluia, porque eu me posicionei. Oh! E o meu pedido é desafiador para Deus. Senhor, eu vou, Senhor, mas eu quero 200 homens comigo. Aleluia, Jesus. Irmãos, que seja 2, mas que vai transbordar em nome de Jesus. Amém? Repita comigo. Jesus transforma. Mais uma vez com fé agora. Jesus transforma. Irmãos, abra comigo a vossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4. Glória a Deus. Eu ia ler do começo, mas eu vou deixar para depois. Eu vou ler Evangelho de João 4 e versículo 23. Vou começar com algo bem profético já. Glória a Deus. Aleluias. Amém? Está aqui já. Quem trouxe Bíblia acompanha. Quem trouxe celular abre o celular. Mas tem aqui o telão. Glória a Deus. Diz assim, ó: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E estes são os adoradores que o Pai procura.
Só mais um versículo. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem adorador neste lugar? Tem homem de Deus neste lugar? Tem mulher de Deus neste lugar? Aleluia, Jesus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, do posicionamento, que o Senhor convida a se posicionar. Sabe, 20 anos que eu sirvo a Deus, eu já passei por várias fases. A fase do acho, a fase do será, a fase não é comigo, a fase se o irmão fizer, eu vou ficar aqui. Mas eu entendi, irmãos, depois de idas e vindas, e agora um pensamento fixo, dizendo que o Senhor me chamou para viver um posicionamento. Porque, irmãos, o Senhor quer fazer, Ele está fazendo, mas eu preciso me posicionar. Eu preciso desenhar o ambiente que eu estou e determinar de verdade que comece pela sua casa, que comece pelo seu trabalho, mas nós precisamos começar em algum momento. Eu ministrei esses dias e eu repito que o nosso Deus, Jesus, Ele fez muitos milagres, operou muitos milagres, e Deus Ele vai fazer, irmãos, mas é necessário que a gente comece. Veja bem, eu ministrei a verdade. Jesus, quando Ele ressuscita Lázaro, Ele pede que as pessoas tirassem a pedra. Jesus, quando transformou água em vinho, Ele pediu que as pessoas lhe trouxessem umas talhas com água. E assim, entre outros muitos milagres. E eu repito, você pode curar Lázaro? Sim ou não? Não. Mas você pode tirar a pedra? Você pode transformar água em vinho? Não. Mas você pode trazer as talhas com as águas? Veja, meu irmão, o Senhor está fazendo, mas é necessário que eu comece. Quando eu começo, o Senhor continua. Quando eu começo, o Senhor continua. Isso chama posicionamento. Eu nunca vou esquecer daquela viúva que o esposo morreu, e que ela foi até o homem de Deus falando: olha, meu esposo morreu, e eu não deixou nada. Aliás, deixou dívidas. Agora os credores bateu na minha porta, e como eu não tenho como pagar, quer levar meus filhos como escravo. E o homem de Deus falou assim: o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada. Aí depois ela pensou direitinho: peraí, acho que eu tenho um pouquinho de azeite. Ele falou: pega vasilha lá emprestada com as vizinhas, bastante. Entra na tua casa, fecha a porta e começa a derramar o azeite em todas as vasilhas que você pegar emprestado. E a palavra diz que assim ela fez. E a palavra diz que ela tinha um botijão de azeite, e ela começou a derramar nas vasilhas, e ela enchia nas vasilhas e não cessava o azeite. Olha que maravilha, olha que milagre. Toda vez que ele ia transbordando, que ela ia enchendo, a vasilha ia transbordando e não cessava, não parava. Ou seja, ela se posicionou. Entra dentro da tua casa, fecha a porta, se posiciona. Entra dentro do teu quarto: ah, mas está difícil lá em casa, só eu que sirvo a Deus, o meu esposo não é crente, ou vice-versa. Ei, já experimentou falar com o papai na pia? Ei, já experimentou falar com Deus no chuveiro? No chuveiro essa é forte. No chuveiro você chora, as suas lágrimas misturam com a água do chuveiro. Mas pode ter certeza, se for uma oração de posicionamento, papai está colhendo as lágrimas. Aleluia. Ele vê todas as coisas. Oh Espírito Santo. Ei, como eu falei, Jesus transforma. E Jesus nessa noite vai transformar a tua vida. Posicionamento. Aquela mulher, ela teve que começar, e ela começou derramando. Ela começou derramando. E olha que milagre lindo. Aquelas vasilhas foram enchendo. Interessante que só a vasilha dela não dava para, se fosse só a vasilha cheia, não dava para encher todas as outras. Mas como ela começou a derramar, e ela foi derramando, a vasilha, o azeite que estava dentro da vasilha dela ia se multiplicando. Ou seja, primeiro você começa, depois Jesus termina. Primeiro você começa, depois Deus termina. Irmãos, precisamos começar. É necessário começar, irmãos. O azeite, irmãos, a multiplicação e tudo aquilo que o Senhor fez
estava dentro da casa dela. Aquilo que Deus precisa para fazer na sua vida está no seu coração, aleluias. Aquilo que Deus precisa fazer dentro do seu casamento está dentro do seu casamento, aleluia. Aquilo que Deus precisa fazer, aleluia, dentro da tua casa está dentro da tua casa. Aquilo que Deus precisa fazer dentro do seu local de trabalho está dentro do seu local de trabalho, aleluias. Só precisamos nos posicionar. A palavra nos fala então que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Aqui, irmãos, eu estou narrando para vocês uma conversa de Jesus com uma samaritana. A palavra diz então que Jesus, ele saiu da Judeia e foi para a Galileia. E era uma caminhada de aproximadamente 2 dias. Foi necessário passar por Samaria. Aqui, irmãos, eu entendo que Jesus, quando ele está indo para a Galileia, ele tem que passar em Samaria, era extremamente intencional. Jesus não faz nada por acaso. A sua noite, a sua vinda para esse culto foi extremamente intencional. Você pode pensar, eu vim, não, você não veio, irmão. Eu posso falar com convicção, o Espírito Santo te trouxe neste lugar, glória a Deus. Porque Ele quer fazer na sua vida. Porque você está se posicionando e o Senhor vai derramar na sua vida, glória a Deus. A palavra nos fala então que Jesus estava indo para Galileia, e teve que passar em Samaria. Era mais ou menos meio-dia. A palavra diz então que Jesus despede os discípulos, despede e fala, ó, vai para a cidade comprar comida, que eu vou descansar ali naquele poço ali, vou tomar uma água ali. E a palavra diz que bem na hora que Jesus está chegando no poço, a palavra diz que também está chegando a mulher samaritana. Glória a Deus. Jesus tem um encontro contigo, tá? Você pode pensar que não, mas Ele marcou o encontro contigo. E o mais importante, a caminhada era de 2 dias. Então, um dia antes de essa mulher se encontrar com Jesus, você entende que o milagre já estava acontecendo? Jesus já estava na intenção de se encontrar com ela. Um dia antes, ela nem imaginava, vivendo os seus dias, quem sabe questionando a Deus, por quê? Mas o Senhor já estava trabalhando a seu favor. Jesus estava na direção dela. Ei, meu irmão, deixa eu falar algo para você. Ainda que não pareça, o seu milagre já está sendo construído. Aleluias! Ainda que não pareça, já está acontecendo. E a palavra diz então, irmãos, que Jesus começa a conversar com aquela mulher. E eu titulo, irmão, aquela conversa como o culto no poço. Cada um lê de um jeito, irmãos. Cada um interpreta de um jeito. Você não pode sair da palavra, das escrituras. Mas eu entendo que aquele diálogo foi um culto entre Jesus e aquela mulher. E a palavra vai nos falar que Jesus chegou para aquela mulher e falou assim: disse-lhe Jesus, dá-me um pouco de água. A palavra diz que os discípulos pediram comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Verdade. Existia uma rixa ali, irmãos, de algum tempo atrás. E de fato os samaritanos, os judeus, não se davam muito bem. Principalmente o diálogo entre um homem e uma mulher. Principalmente um diálogo entre um homem e uma mulher como ela. Às vezes, irmãos, a nossa vida, o nosso estado atual revela um posicionamento que o inimigo tem usado para acusar, falando: você não serve. Às vezes você tem até vontade de fazer as coisas de Deus, fazer a obra do Senhor, mas o inimigo, ele sabe, ele aproveita e ele fala: olha, você não pode, você não tem condição alguma. Pois eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Jesus quebra paradigma. Jesus usa o improvável. Ei, vou falar uma coisa para você, meu irmão. O homem julga, mas Jesus justifica. Glória a Deus. Ei, o homem olha e aponta, Jesus olha e acolhe. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus transforma. Aleluias.
Jesus é especialista em transformar. Jesus transformou água em vinho, irmãos. Quem sabe, nessa noite precisa ser transformado muitas coisas nas nossas vidas. Eu não sei, mas quem sabe você está aqui, está orando por alguém. Deixa eu te falar, Jesus transforma. Você pode orar aqui, irmãos, e crer e determinar: Senhor, visita lá, Pai. Porque o nosso Deus, Ele é onipresente. Ele consegue estar aqui e Ele consegue estar lá. Aleluias. Ele consegue estar aqui e Ele consegue estar lá no Recife. Ele consegue estar aqui e Ele consegue estar no Rio de Janeiro. Ele é onipresente. Esses dias, irmãos, eu recebi uma notícia triste da minha mãe. A minha mãe é nordestina, mora em Recife. E então ela viajou para uma cidadezinha lá, uma cidadezinha que a gente cresceu, e ela foi e ficou 30 dias lá. Ela ficou muito doente. E quando ela voltou tão fraca, que ela não conseguia nem abrir o olho e nem se alimentar. Aí a irmã levou ela no médico, e o médico veio com um diagnóstico de câncer. Entristeceu toda a família. A ela, a meus irmãos, todo mundo preocupado. E foi bem 2 dias depois que eu comecei o jejum. Minha esposa falou: vamos fazer um jejum de Daniel? Quem conhece o jejum de Daniel? É 21 dias, irmãos. É entrar numa seara espiritual, irmãos. Difícil. Eu fiz de 2 vezes já. Eu não aguento mais nem ver batata, que é só legumes e frutas. Batata, tomate, maçã, banana, não aguento mais ver, irmão. Mas você navega pelo mundo espiritual. E aí quando eu falei, minha esposa me chamou, eu falei: olha, amor, estou até com medo de começar esse jejum, porque a outra vez que eu fiz lá em novembro, ano passado, rapaz, eu nunca apanhei tanto em 20 dias. Parece que o inimigo sabe, fica tentando, sabe, para você desistir. Fica, etc, tudo de ruim acontece na mesma semana. Irmãos, é terrível. Você tem que estar posicionado, tem que estar determinado. Você não pode recuar. Oi, irmã, obrigado, irmã. Eu estou muita água mesmo. Aí ela me chamou para fazer o jejum. Aí eu falei: bora. O que é que eu falei? Falei: deixa eu preparar, que o inimigo vai se levantar. Batata, irmão, você entra para guerrear, se prepara. Mas a vitória é certa em nome de Jesus, tá? Olha, a vitória é certa em nome de Jesus. Irmãos, a palavra diz, irmãos, que há demônio que só sai com jejum e oração, tá? Tem demônio que só está com jejum e oração. Então, irmãos, não é só louvar, não é só vir aqui, não, irmãos. Tem momento que a gente tem que descer na madrugada. Tem momento que a gente tem que ir para o poço, irmãos. Tem momento, irmãos, que você tem que buscar uma estratégia, posicionamento. Batata, irmão, quando eu comecei a jejuar na quinta-feira, no sábado, recebemos o diagnóstico que a nossa mãe estava com câncer. Irmãos, você viu o vídeo assim da sua mãe, você não conseguia abrir o olho. A minha irmã falou assim: ela não consegue comer a metade de uma banana, ela passa mal. E o médico falou assim: 99% de ser câncer. Aí eu falei: opa, tem 1%, aleluia Jesus. Tem 1% que o Senhor vai trabalhar nesse 1%. Jesus trabalha no improvável, aleluia Jesus. Nós estamos de propósito. Vamos para o joelho, aleluia Jesus, glória a Deus. E toda vez que ligava lá do Nordeste, a notícia era de mal a pior. Aí eu falei assim: nós não vamos desistir não, vamos continuar orando. Aí eu falei: vou mandar dinheiro para lá, todos os irmãos, aquela correria toda que todo mundo já sabe. Quando eu vou abrir minha conta bloqueada com um bloqueio judicial, não sei nem de onde veio esse negócio. Falei: Jesus amado, eu falei para você, me chamou para orar. Aí parece assim, aí veio meu chefe lá, não sei enviado. Peia. Eu falei: Jesus amado, eu sabia. Ainda bem que eu sabia, irmãos. Quando eu fui, eu sabia. Aí, então quando a gente sabe, a gente tem que ir e garantir. E aí, irmãos, foi uma luta, uma peleja. Fez todos os exames, fez o tratamento, irmãos. E para honra e para glória do nome santo de Jesus, não é câncer. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir a presença de Deus nessa noite. Oh, aleluias. Ei, Satanás, daqui não. Ei, Satanás, daqui não. O nosso Deus cura, irmãos. E se precisar, Ele trabalha no 1%. E se precisar, Ele entra, irmãos, aonde ninguém vai. Oh, aleluias.
Essa mulher, irmãos, teve um encontro com Jesus, mas ela estava, irmãos, toda resistente, porque ela falou, Jesus falou, ei, me dá água. Pera aí, irmão, Jesus pedindo água. Ela falou assim, você sendo judeu pedindo água para uma samaritana, ainda eu sendo uma mulher. Oxe. Aí Jesus falou assim para ela assim, olha, se tu soubesse o dom de Deus, conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água, você não me daria água não, você me pediria água, e eu não só te daria água, mas eu te daria água, águas vivas. Oh, aleluias. Água que cura, água que renova, água que levanta o caído, água que restaura casamento, ei, água que cura câncer. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Aí ela falou assim, olhou assim, oxe, esse oxe é sotaque, tá? Eu falei assim, mas Jesus, você está dizendo para mim, você não tem nenhum balde para tirar? Sei lá, irmãos, eu posso entender como entre linhas, mas é como se falasse assim, você não está preparado para pegar essa água, Jesus. Você não tem condição de pegar essa água, o poço é fundo. Sempre vai ter uma dificuldade, Jesus vai bater na porta, e você fala, hoje não, Jesus. Sempre a gente vai colocar um impedimento, Jesus falando, ei, abre a porta, eu estou chegando. Ei, deixa eu entrar no teu casamento. Ei, deixa eu entrar na tua vida. Eu quero transformar, aleluias. Oh, Espírito Santo, você está presidendo neste lugar. Jesus está falando, olha, eu vim neste lugar e te trouxe para este lugar, porque eu quero fazer na tua vida. Deixa Jesus entrar, meu irmão, deixa Jesus fazer. E aquela mulher sempre resistente, falando, o poço é fundo, você não tem um balde. É como se falasse assim, Moisés tinha um cajado, pelo menos, para abrir o mar vermelho. Gideão pelo menos tinha uma queixada de jumento para matar 1000 homens de uma vez. Aleluia. Josué pelo menos tinha um sacerdote e instrumento para cantar e louvar para as muralhas cair. Mas você não tem nada. Acho que Jesus olhou assim, olha, eu posso não ter uma queixada aqui, ei, eu posso não ter um instrumento aqui, eu posso não ter um cajado aqui, aleluia, mas o que eu tenho, aleluias, arranca homem da cachaça, aleluia. Ei, mas o que eu tenho, arranca câncer do estômago, aleluia. Mas o que eu tenho, restaura a mulher que está ferida. Ei, mas o que eu tenho, posso fazer mudança nesse lugar, aleluia. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Jesus vai fazer, irmãos. Jesus vai fazer, irmãos. Jesus vai fazer nessa noite. Se você quiser pegar a sua porção, irmãos, o que eu falei? Posicionamento. 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 E aí, irmãos, continuando o diálogo. Ó Senhor, não tem como tirar água, o poço é fundo. Glória a Deus. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Irmãos, está na hora, irmão, da gente procurar a fonte, né, irmãos? Sabe o que eu entendo desse texto aqui? Não era sobre Jesus beber do poço. Não é sobre Jesus beber do poço, mas é sobre a mulher beber da fonte. O que Jesus tem falado contigo, irmão, tem te chamado, simplesmente está falando, não quero que você beba só do poço, eu quero que você beba da fonte. Beber da fonte, irmãos, mata a sede para sempre. Beber do poço, você bebe hoje, amanhã tem sede novamente. Essa mulher, irmãos, todos os dias ela ia pegar água no poço, e ela ia meio-dia. Por que ela ia meio-dia, irmãos? Porque ela é mal falada na cidade. Então se ela fosse de manhã, ela era julgada pelas outras. Se ela fosse no final da tarde, era julgada pelas outras. Ela é meio-dia porque o sol estava quente, não ia ninguém. Jesus sabe o seu momento secreto, onde o homem não sabe, Jesus sabe. Jesus conhece, irmãos, o nosso íntimo. Na madrugada, o seu choro, o silêncio, mas sangrando por dentro. Jesus conhece. E Jesus, irmãos, saiu
direto para ter encontro com essa mulher. Ei, está na hora, irmãos, a gente procurar a fonte. Porque Jesus falou para aquela mulher: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem tem sede de Jesus nessa noite? Oh, aleluias. Tem pouca gente com sede nessa noite. Quem tem sede de Jesus nessa noite? Eita glórias, aleluias. Oh, Espírito Santo. Se você tem sede, irmãos, aqui tem água. Se você tem sede, aqui tem água, meu irmão. E essa água vai matar a tua sede, irmãos, definitivamente. É uma água que transborda. Eu tenho falado muito nessa palavra transbordar. Porque quando falo transbordar, irmãos, eu não quero só para mim, eu quero também para o meu irmão. Essa mulher, quando ela saiu desse culto com Jesus, a palavra diz que ela saiu de um ambiente onde era mal falada, e ela foi para um ambiente onde ela se tornou praticamente uma missionária. Ela transbordou porque ela quis dividir com todo mundo, e ela saiu gritando na cidade. Eu tive um encontro com Jesus. Jesus sabia da minha vida. Ele me transformou, Ele me curou. Ou seja, você tem que transbordar. Ei, transbordar é reino, visão de reino. Eu tomava café esses dias com o meu irmão Juan, e nós falávamos muito sobre reino. Interessante que a visão de reino, irmãos, é muito mal interpretada por algumas pessoas. Porque Jesus falou para os discípulos uma vez: ó, o reino de Deus, você não pode tocar ele aqui ou ele ali. O reino dos céus está entre nós, está aqui, ó, dentro de nós. O reino dos céus, quem falou foi Jesus. Então peraí, se o reino dos céus está aqui entre nós, está dentro de mim, por que as coisas não acontecem? Por que não acontece, Juan? Por que a gente deseja e não alcança? Por que a gente luta e desiste? Sabe por quê, irmãos? Porque precisa transbordar e transformar aqui dentro. Isso é reino. Eu já ministrei isso aqui uma vez. Jesus estava expulsando um demônio, e as pessoas estavam falando: olha, está expulsando demônio em nome de Beelzebul, porque tem intimidade com os demônios. E Jesus falou assim: olha, um reino dividido entre si não pode subsistir, não dá para existir. Como é que um demônio expulsa outro? Não pode. Mas se eu expulso em nome do Espírito Santo de Deus, eu estou declarando para vocês que é chegado o reino de Deus. Aleluias, glória a Deus. O reino, irmãos, aqui ó, é divisão. É você entender, irmãos, que não é só você. Ah, o meu é o melhor, a minha casa é melhor, o meu cargo é melhor, o meu grupo é o melhor. Não, irmãos, nós temos que ter uma visão de reino. Não queira só para você, transborde na vida do seu irmão. Sai desse culto, e eu te desafio, chegar na tua casa, levantar tua mão de profeta. Aí Jesus olhou para aquele povo lá e falou assim: essa palavra se cumpre hoje, através de mim. Aleluia, muito ousado, né? Falar isso no sábado, onde tem um monte de incrédulos. Mas isso é reino dos céus, irmãos. Quer que eu fale uma coisa para você? O Senhor quer fazer e vai fazer, irmãos. Mas eu quero de verdade que a igreja se posicione. Eu quero 200 homens, 200 mulheres preparada, com vontade de fazer a diferença. Aleluia. Mas começa com você, começa dentro da tua casa, assim como começou com esta mulher nesse poço. A mulher disse: Senhor, dá-me dessa água. Aleluia, Jesus. Senhor, dá-me dessa água. Já estou caminhando para o final. Eu lembro quando ela fala: Senhor, dá-me dessa água. Eu lembro de Pedro, quando Jesus quis lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro, sempre ousado, né? Pedro falava assim: o meu não. Na cabeça de Pedro, fala assim: é muita, né? É muita tristeza eu pedir para o mestre lavar meu pé. Acho que ele não estava sendo desumilde, mas ele sempre estava se amostrando. Aí Jesus falou assim: olha, se eu não lavar seu pé, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: o quê? Senhor, lava só o pé não, lava a cabeça, lava as costas, lava os pés, lava os braços, lava tudo. Assim como essa mulher: Senhor,
Pai, me dê essa água. Eu quero, Senhor. Eu quero beber dessa água. Eu preciso dessa água. Eu preciso ser transformada. Jesus falou para ela assim: tá bom, vai lá e chama seu marido. Ela falou: não tenho marido. Essa mulher era animada, irmão. Vocês vão entender. Ela falou assim: não tenho marido. Jesus falou: disse certo. Você teve 5 maridos. Esse é o 6º e ainda não é o seu marido. Eita Deus. Você entende, irmão, por que quer ir buscar algo a meio-dia? Você entende por que Jesus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo, irmãos, para confundir as sãs? Você entende, irmãos, que Jesus pode me alcançar e pode te alcançar, irmão, independente das circunstâncias, independente daquilo que as pessoas falam de mim, de você? Irmãos, você está entendendo por que Jesus, ele vai nos alcançar nessa noite de maneira extraordinária, irmãos, independente da acusação, do peso? O inimigo, irmãos, ele vai sempre nos apontar, sempre nos acusar. Mas o Senhor, irmãos, ele usa as coisas loucas desse mundo, irmãos. A gente não entende, irmãos. Deus não se entende, se aceita. Se Deus quer fazer, aceita, meu irmão. Se permita. Se Deus quer fazer na tua família, se permita, se lance. Nós estamos vivendo o tempo da mudança, o tempo, irmãos, do mover, o tempo, irmão, do despertar, irmãos, aonde o inimigo perdeu a legalidade. O inimigo não pode mais ditar as regras da minha casa. Não, na minha casa não. Na minha casa quem manda é Jesus. Vou me posicionar, eu vou viver o sobrenatural. Mas olha, meu marido é crente, minha esposa não é, mas eu sou, aleluia. O meu joelho vai falar, aleluias. As madrugadas que me aguardem, oh, aleluias. E a palavra então diz, irmãos, que para finalizar, Jesus falou assim: Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ou seja, nós estamos tão criticados, tão mal vistos, sabe, numa situação que a gente não consegue ir adorar em Jerusalém. Então, como a gente não consegue adorar lá, a gente só pôs monte para orar. Aí Jesus falou assim para ela: olha, mulher, disseste bem, mas está chegando um tempo, aleluias. Eu queria que a igreja se colocasse de pé neste momento, para a gente orarmos. Está chegando o dia, e a hora já chegou. Futuca seu irmão do lado e fala assim: é hoje. De novo, é hoje. Diga assim: a hora já chegou. Irmão, Jesus falou assim: olha, já chegou, a hora é hoje, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito em verdade. Ele falou assim: vai chegar um dia que não vai ser necessário adorar em Jerusalém, ou vai ser preciso adorar nos montes. Não, vai chegar um dia e um tempo, irmãos, que você pode adorar onde você quiser, aleluias. Lembra o que eu falei? Quem tem pia tem um altar de adoração. Quem tem chuveiro tem um altar de adoração, aleluia. Quem tem um quarto tem um altar de adoração. Ei, quem tem um quartinho escondido tem um altar de adoração. E nessa noite, irmão, nós vamos adorar. E eu gostaria que você abrisse seu coração para adorar o Senhor nessa noite, porque você é adorador. O Senhor te chamou nessa noite para fazer na sua vida, para buscar transformação na sua vida. Então, irmãos, adore nessa noite, em nome de Jesus.